Olá, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez, o professor Romildo Tavares está aqui com vocês para darmos prosseguimento à aula do capítulo 12 do livro do Sais, esse seu livrinho aí do sétimo ano, tá? Então, fica bem ligado, nós vamos agora para a segunda parte deste capítulo e eu convido você a vir pensar comigo, refletir junto comigo para que tenhamos aí um excelente rendimento para a sua aprendizagem, ok, meus queridos? Então vamos lá, só um minutinho. Bom, o capítulo você lembra, capítulo 12, em torno do açúcar, parte 2. Essa segunda parte deste capítulo ele vai falar de um movimento nativista. Professor, o movimento nativista, sim, é um movimento que visa resolver problemas internos, problemas inerentes à colônia Brasil. E que movimento vai ser esse, professor? Ora, a revolta de Beckman, a revolta dos irmãos Beckman. E onde é que isso acontece? No Maranhão. Eu coloquei aí uma ruína. A ruína encontra-se na cidade de Alcântara, no Maranhão. É a ruína da casa onde moravam os Beckmans. Mas, professor, por que é que eles ficaram tão revoltados? Por que é que eles se revoltaram contra a coroa portuguesa? É isso que nós vamos ver. É isso que você vai entender. O porquê deste processo. Por que os irmãos Beckman lideraram esse movimento? Movimento esse que vai se iniciar por uma questão bem peculiar. Vejamos, existiam algumas divergências que norteavam esse conflito. A primeira delas é que a capitania do Maranhão era uma capitania que nós podemos considerar como pobre. Então, consequentemente, se ela não é uma das capitanias produtoras de açúcar com grande relevância, a aquisição de mão de obra para esta capitania é difícil. Então, o que é que vai ocorrer? Eles vão escravizar índios. Os índios vão ser escravizados para serem usados como mão de obra. Porém, isso gera um problema. Que problema, professor? Tenho certeza que você se fez essa pergunta. Ora, o problema está justamente aí, na escravização. Havia um acordo entre a Igreja Católica e a coroa portuguesa que proibia a escravização do índio. Pelo menos no papel, isso acontecia. Sabemos que os negros foram introduzidos aqui no Brasil para substituir a mão de obra indígena, que não se adaptava a esse trabalho sistematizado. E que os negros também rendiam muitos lucros, pois era uma mercadoria cara. Já estudamos isso no capítulo 11. Consequentemente, a Igreja Católica ela vai se posicionar contra a escravização do índio. Então, isso aí vai gerar esse conflito. Um conflito de interesses, né, entre colonos, comerciantes portugueses, a Igreja Católica, e esse conflito ele vai começar a ferver. É como se isso fosse, digamos assim, uma panela de pressão, daquela que a mamãe põe lá com o feijão no fogo, próxima a explodir, a ir pelos ares, porque cada um ia julgar o seu interesse legítimo. Os padres jesuítas julgavam que os índios deveriam ser destinados única e exclusivamente ao processo de catequese. Porém, os colonos no Maranhão viam de uma visão diferente. Aqueles comerciantes portugueses, principalmente os de escravos, não tinham o menor interesse
em baratear o preço do escravo para que o colono tivesse acesso a ele, porque também tinha os seus interesses. Então, cada um defendia o seu ponto de vista. E como ninguém quer ceder, a tendência disso é fazer com que venha a haver uma explosão traduzida aí em uma revolta. Então, nós temos essa situação. Vejamos, a coroa portuguesa atendeu um antigo pedido dos padres jesuítas, a libertação de todos os índios em condição de escravos. Você imagina para aquele colono que usava o índio como trabalhador braçal, como mostra a imagem aí do teu lado, né? Você está vendo aí do lado da sua imagem aí, né? Do que está explícito na tela. Você vê que o índio está trabalhando na lavoura. Na mão do colonizador tem um chicote, porque era a linguagem mais fácil de se entender entre eles. Não precisava saber tupi-guarani ou línguas do tronco macro-G. A língua do chicote, ela era universal. Ou você faz ou você apanha. E aí está resolvido. Mas para o colono, libertar esse índio significava pobreza, falência de tudo aquilo que ele produzia e que já era pouco, em função das dificuldades. A fiscalização existia, mas de forma ineficiente. Como não atingia a todos, os colonos se beneficiavam dessa ineficiência, desse processo de fiscalização da escravização do índio e os utilizavam. Então, era preciso resolver esse problema. Mas, resolver como? A coroa portuguesa precisava intervir. Mas será que ela tinha a intenção de intervir? Será que ela estava preocupada com os colonos lá no Maranhão? Bom, vejamos. Se esses produtores, como eu estou dizendo aí, olha só, eu coloquei para você aí, para você prestar bem atenção, vamos ler juntos. Os produtores locais dependiam da mão de obra indígena para a coleta das drogas do sertão. O que eram drogas do sertão? As especiarias. O Maranhão, eu costumo dizer que o Maranhão, né, é o último estado em direção à região norte, né, do Nordeste. Em direção à região norte, ele é o último estado do Nordeste. Então, eu costumo dizer que ele é a porta de entrada para a região amazônica. E era de lá que vinham as drogas do sertão. E eram produtos, especiarias da floresta, que eram importantes. Os índios conheciam. Criação de animais, plantio de algodão, plantio da cana-de-açúcar, fabrico, tudo com mão de obra indígena. Lógico que na sua grande maioria. Todavia, os padres jesuítas pressionando. Olha só como seria o impacto do fim da escravidão indígena. Então, o conflito estava lá. Conflito de interesses jesuítas e principalmente colonos. E o governo português vai ter que intervir. Então, com o objetivo de amenizar as tensões entre colonos e jesuítas, bem como beneficiar comerciantes portugueses e traficantes que iriam vender escravos, os negros africanos, evidentemente, né? O governo metropolitano criou uma companhia de comércio. Cria uma companhia de comércio e você vai ver aí. Instituição da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão. Ficou conhecida popularmente como Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão. E essa companhia, professor, vai resolver? É aí que nós vamos ver. O governo português teve a intenção, pelo menos, para amenizar esses conflitos. Eles beneficiavam aos comerciantes europeus, eles beneficiariam aos padres jesuítas, que teriam, entre aspas, o fim do processo de escravidão, que, embora já fosse uma lei, permanecia, porque ninguém aqui vai ser ingênuo de achar que o negro saiu
para substituir o indígena, e esse índio, o negro saiu no caso da África, veio para a América, para substituir o indígena no trabalho braçal, e o indígena voltou para a sua oca, para a sua aldeia. Não. Muitos índios continuaram a ser escravizados. Se não eram na força de trabalho, braçal, pesado, nas cozinhas, e em outras atividades. Mas a Companhia de Comércio do Maranhão veio. E quais seriam as suas obrigações? Para que ela veio? Ele ia tratar de quê? Ora, primeira coisa, ela ia importar, trazer para o Maranhão 500 escravos, isso por ano, para substituir a mão de obra indígena. Se você diz 500 escravos por ano para substituir a mão de obra indígena, vai ser um grande auxílio. Porque esses escravos deveriam ser vendidos a preços subsidiados, ou seja, a preço mais baixo. Atenderia à necessidade. Venda de produtos provenientes lá da Europa. Também com produtos, entre aspas, subsidiados, para serem vendidos a preço mais baixo, para que os colonos pudessem ter acesso a esses produtos, sejam eles quais fossem. Era importante que o colono tivesse acesso a esse produto que viria da Europa. E também a companhia deveria comprar aquilo que os colonos produzissem. Tudo aquilo que fosse aqui produzido, açúcar, algodão, tabaco, as drogas do sertão, ou outro produto qualquer, a companhia deveria, né, comprar esse produto. É aí, meus queridos, é aí, meus amigos, que a coisa fica difícil. Por que a coisa vai ficar difícil? Primeiro, a companhia não trouxe 500 negros por ano. Falhou no seu processo. Segundo, os produtos que vinham da Europa vinham com preço super majorado, vinha com preço alto. Como é que pode, então, esse colono que não dispunha de muito capital adquirir um produto caro? Ah, mas ele ia vender o produto dele a um preço justo. Não, era um preço injusto. Ainda prevalecia a desonestidade. Muitas vezes, nesses produtos que vinham de fora, colocava-se dentro dele, dentro das sacas, digamos assim, pesos, alterava-se balanças. Então a companhia, aqueles que administravam a Companhia de Comércio do Maranhão, usaram de má fé e não cumpriram as obrigações pelos quais, né, ou pelas quais, no caso, estavam responsáveis. E aí você já viu. Se você tem todos os ingredientes aí para fazer aquela panela de pressão que eu me referi lá no início da aula, explodir. E ela vai explodir realmente. Como a companhia não seguiu o acordo com os colonos, vendia os produtos metropolitanos a preços considerados elevados e propunha a compra dos produtos coloniais a preços irrisórios, ou seja, a preço baixo, nós vamos ter o movimento. Nós vamos ter a revolta de Beckman. Evidentemente, quando a gente fala a revolta de Beckman, eu estou me referindo a dois que lideraram o movimento, mas eles sozinhos não teriam feito o movimento. Então vocês têm que entender que esse é um movimento de colonos. Não vamos aqui criar heróis. A historiografia já fez isso, já colocou lá a revolta dos irmãos Beckman, mas outras pessoas participaram. Então, o que é que os colonos vão fazer? Primeiro, vão expulsar os dirigentes, vão depor o governador ali, né? O dirigente da capitania, digamos assim, do Maranhão. Vão expulsar os padres jesuítas e alguns serão aprisionados. Mas eles queriam o quê? A solução do problema. Eles não estavam se insubordinando contra a coroa portuguesa. Eles estavam
buscando a solução dos seus problemas, junto à companhia de comércio e, ao mesmo tempo, buscavam, desejavam uma solução por parte da coroa portuguesa. A companhia de comércio não cumpriu o que prometeu, então eles agiram. Se agiram de forma ríspida, não nos cabe agora julgar. Mas vamos ver o que é que acontece. Eles vão criar um governo provisório. Olha só, o nome já está dizendo, provisório. Então eles não tinham interesse em separar o Maranhão do restante da colônia Brasil. Eles não tinham interesses políticos de ficarem no poder. Eles queriam que a situação fosse resolvida. E prova maior disso vai estar aqui. Thomas Beckmann foi a Lisboa pedir providências e prestar fidelidade ao rei português. Veja só, prestar fidelidade. Seu rei, eu quero solução para a nossa capitania do Maranhão. Bom, porém, insurgir sobre uma ordem da coroa portuguesa não é visto com bons olhos. E aí a situação fica difícil, porque a coroa portuguesa, ela não aceita essa insubordinação e vai agir com rigor, prendendo o Tomás, o Manuel e o Jorge Sampaio, que estavam no Maranhão, serão presos. Um novo governador vai ser nomeado, mas a companhia depois vai ser desfeita. Foi um preço caro, mas a companhia foi desfeita. O Maranhão teve que tomar novos rumos. Mas isso é a chamada revolta de Beckmann. Então vejam, é uma revolta nativista, é uma revolta que visa resolver problemas internos à coroa. Beleza? Espero que você tenha entendido. Vamos mais à frente. Bom, nós temos aqui duas parelhas, até mais, porque a outra imagem estou vendo que tem 4 animais. O boi, o gado, o bovino. Esse bovino que foi tão importante, chegou aqui no Brasil e só morria a moenda. Fazia aí a aragem da terra. Também servia de transporte. Mas era só isso? Ora, tenho certeza que você aprecia um bom churrasco, né? Então, uma boa carne cozida. Essa carne, também lá no período colonial, era fornecida pelo gado. Além disso, quando o gado era sacrificado, tinha o couro e também o leite e seus derivados. A manteiga de garrafa, o queijo, todos esses produtos, a coalhada, vinham do gado. E esse gado chegou no Brasil, veio para cá para auxiliar. Só que o plantel, o rebanho vai prosperar, o rebanho vai crescer. E este rebanho crescendo, muitas vezes vai concorrer com a produção açucareira. Consequentemente, nós vamos ter que modificar algumas coisas em função do gado. Esse gado vai ser levado para o interior. Uma carta régia vai determinar que ele siga para o interior, abrindo espaço para a produção açucareira. Então, esse gado vai para o sertão. Sertão é interior, meus amigos. Sertão é interior. Então, tudo que era chamado, você perguntar interior, né, digamos assim, da região amazônica, era considerado sertão, por isso drogas do sertão. Então, esse gado, ele vai para lá, mas esse gado, ele vai ser comercializado. Precisa atender. O gado atendia a um consumo interno, não era para exportação, atendia local. Então, ele vai para o interior, mas quando ele vai ser comercializado nas feiras,
Como ele estava distante do litoral, ele perde peso. Então vão surgir as oficinas de charque, processo que o pessoal ficou conhecido como charqueadas. Mas ao lado dessas oficinas vão se instalando pessoas e daqui a pouco nós vamos ter o surgimento de arraial, de vila. Algumas cidades, possivelmente que você conheça, devem ter sua origem ligada à questão da pecuária bovina. Então esse gado vai sendo levado e uma sociedade vai surgir. O historiador Capistrano de Abreu diz que o gado fez surgir a sociedade do couro. Ele diz que o gado, né, foi a grande conquista do Nordeste, do interior nordestino. Ele diz o interior do Nordeste foi conquistado a quatro patas. Ele faz referência aí ao gado, que foi penetrando o interior. Mas esse gado ia como? Ora, geralmente seguindo os cursos de um rio. Vai lá, seguindo o curso do rio, comendo, porque ele precisa d'água, e bebendo, né? Comendo, bebendo, próximo ao rio, porque tinha vegetação. Lembrando que o clima no Nordeste, a Caatinga, nem sempre ela está verde, existem os períodos de longa estiagem. Consequentemente, era o vaqueiro, o proprietário, o dono, entre aspas, da fazenda, ficava no litoral muitas vezes. Não existia esse conceito de grandes fazendas no interior, não. Mas o gado ia penetrando. E quem é que o levava? O vaqueiro. O vaqueiro era o responsável pela criação, auxiliado, evidentemente, por um grupo que eram chamados de fábricas. Muitas vezes trabalhadores livres, índios catequizados, negros alforriados, mas também havia na pecuária bovina a presença de negros escravos ainda. Vamos fantasiar, nem fazer de forma romanceada que só era mão de obra livre. Não. Tínhamos a mão de obra escrava. Então, o gado ia penetrando cada vez mais. Esse vaqueiro, ele recebia através de um sistema chamado de quarteação. Então, ele tinha direito a um vaqueiro, ou melhor, um vaqueiro. O vaqueiro tinha direito a um bezerro, uma novilha, a cada quarto da produção. Então, nasceu bezerros a cada quarto daqueles nascimentos, em relação à quantidade do rebanho, ele teria direito. Então, você vê que o fazendeiro, no futuro, era um pequeno fazendeiro. Ou melhor, o vaqueiro, no futuro, era um pequeno fazendeiro. Beleza? E esse vaqueiro? Ora, o vaqueiro é um homem forte. Forte porque é musculoso? Grande? Robusto? Não. Um homem forte porque sobrevivia à caatinga, sobrevivia ao sertão, se embrenhava. Por isso que nessas imagens você vê que ele está com a roupa, um chapéu característico. Isso é feito de couro de boi, o chapéu do vaqueiro, o gibão. Para quê? Para protegê-lo. Porque quando ele adentrava a caatinga, essa mata seca, muitas vezes espinhosa, ele tinha que se proteger, porque ele ia atrás do gado, ele ia atrás do boi. Perfeito? E aí vejamos, olha aí, a novilha entrando e o vaqueiro atrás. Então, ele precisava se proteger. Por isso que eu digo, ele é um forte, ele é um sobrevivente acima de tudo, porque o sertão não era para os fracos, e não é para os fracos. Estiagens tremendas, ok? Então, o que é que nós vimos aqui? A revolta dos irmãos Beckman em relação à insatisfação com a companhia de comércio e o processo de ocupação do interior a partir da pecuária bovina. Espero que vocês tenham tido um entendimento, tenham compreendido. Agradeço a vocês, desejo a todos muita paz, muita saúde e até o nosso próximo encontro.